Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Aula passada já começamos a falar sobre os protozoários, falamos sobre as algas. Hoje, nessa nossa aula, vamos continuar falando sobre os protozoários, tá? Então, reino protista, os protozoários. A classificação dos protozoários se baseia justamente no tipo de nutrição que eles fazem. Os protozoários, em geral, eles são heterotróficos, ou seja, aqueles que se alimentam de algo que já esteja pronto. E esses também são unicelulares e aclorofilados. Por não ter clorofila, não fazem fotossíntese. Já as algas, como a gente já viu nas aulas passadas, né? Eles são autotróficos, possuem clorofila, então eles conseguem fazer fotossíntese, ou seja, fazem o seu próprio alimento, tá? Não são protozoários, ou seja, algas que são fotossintetizantes. Antigamente, existia uma classificação de acordo com o tipo de locomoção. Então, antigamente, ele era classificado os protozoários como flagelados, ciliados, sarcodinos e esporozoários. Só que essa classificação aqui, além de estar ainda em alguns livros, mas não é mais usada. Ela é usada pela classificação pela nutrição, ok? Então aqui tem alguns exemplos, né? Algumas fotos de alguns protozoários. Temos aqui os flagelados, os ciliados, aqueles que têm movimento com seus pseudópodes para englobar partículas de alimento. Tem os sarcodinos, né? Então são vários tipos de protozoários, a gente vai ver cada um deles separadamente. Quais são as características gerais dos protozoários? Como eu já falei, eles não fazem o seu próprio alimento, então eles são heterotróficos, são unicelulares. Lembra que nas algas tinham algas unicelulares e algas multicelulares. Aqui os protozoários vão ser unicelulares, com apenas uma única célula. São eucariontes porque têm um núcleo organizado, né, delimitado pela carioteca. Vivem em água doce, água salgada, terra úmida, no interior de alguns outros organismos, como o intestino de cupins, por exemplo, a gente pode encontrar ali alguns protozoários. Então você pode encontrar protozoário em vários ambientes, né, diferentes. Eles vivem como comensais, ou seja, não causam problema nenhum, mas muitos deles são parasitas, ou seja, causam problemas, doenças. Mas a maioria é aquática e de vida livre. Aqui tem um desenho de um protozoário, onde a gente vai ver partes, né, dessa célula. Então aqui, ó, começando por essa entrada aqui, que a gente chama de citóstoma, que é um canal interno, né, também conhecido como suco oral, que é onde vai ficar a citofaringe e é onde vai entrar os alimentos, né? Uma vez que os alimentos, partículas de alimento entram, como que essas partículas de alimento vai entrar? Por movimentos que os cílios, que tem aqui ao redor, né, desse protozoário, vai fazer movimentos e vai carregar esse alimento lá para dentro. Chegando aqui, ele vai entrar aqui, ó, por essa entrada que a gente chama de citóstomo, e vai chegar aqui no fundo, ó, onde tem o vacúolo alimentar ou vacúolo digestivo. É onde os alimentos vão ser digeridos. Partículas que são excretadas, ou seja, restos alimentares que não foram absorvidos, vão ser eliminados aonde? Pelo poro anal, também conhecido como citoprócton. Temos aqui, ó, o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Qual é a função desse vacúolo? Expulsar água de dentro do protozoário, porque o protozoário vive em meio aquático, a maioria deles, então entra água, né, aqui pelo citóstomo. Se entrar muita água, o que vai acontecer com essa célula, né? Ela vai estourar. Então, para que isso não aconteça e mate o protozoário, ele tem esse mecanismo aqui, que é chamado de vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai tirar o excesso de água de dentro da célula, tá?
fazendo ali uma regulação o quê? Osmótica. Temos aqui ó, o macronúcleo e o micronúcleo. O macronúcleo vai controlar o metabolismo celular, né, do protozoário, onde vai ajudar a fazer a nutrição, síntese de proteína e etc. E o micronúcleo vai ser responsável pela reprodução do protozoário, principalmente, né, a reprodução sexuada por conjugação, tá? Então essas são algumas estruturas que pode ser cobrado em prova. E tem também os tricocistos, que são finíssimos, né? Fios envelopados, aqui você pode ver, parecem várias agulhinhas, né? Que vão fazer o quê? Ajudar na defesa do protozoário e ele vai usar para atacar outro protozoário, tá? Então, se tiver ali dois protozoários, né, fazendo competição por um alimento e um tiver intimidado pelo outro, eles podem fazer o quê? Soltar, né, esses tricocistos para atacar e se defender. Quais são os principais filos dos protozoários? Primeiro, filo Rhizópoda. Seus principais representantes são quem? As amebas, né? São bem simples, né? Temos aqui o exemplo da Entamoeba gingivalis e Entamoeba coli. São comensais, não causam problema nenhum. Vivem ali de boa, sem causar doença. Mas tem a Entamoeba histolítica. Essa daqui, que é o que está aqui na foto, ó, ela provoca cólicas intestinais e diarreia, se a pessoa ingerir algum alimento que tiver, né, esse protozoário junto, tá? E ele tem um aspecto ramificado, né, com seus pseudópodes, que são falsos pés. Outro filo é o Actinópoda, que são radiolários ou também, né, os heliozoários. Eles vivem aonde? Em água doce, no fundo de lagos, ou então sobre alguma vegetação submersa. E tem esse aspecto aqui, onde está na figura. Filo Foramirífera. Esses aqui são muito interessantes porque a presença deles em determinado ambiente, vamos supor que eu esteja ali investigando locais onde eu possa ter poços de petróleo, né? Locais onde tem concentração de petróleo, que é o combustível fóssil. Se eu tiver a presença desses protozoários que tem a carapaça de quitina ou de carbonato de cálcio, eles vão se depositar no fundo do oceano e a presença deles ali indica, né, para os pesquisadores, né, e que fazem extração de petróleo, que naquele local há grandes chances de ter o quê? Petróleo. Por quê? Porque eles ajudam a fazer combustível fóssil. Então a presença deles ali indica isso. Outro filo é o filo Ciliófora. Cílio já diz, né? Eles têm a presença de cílios. São cílios numerosos e menores que os flagelos, usados para locomoção em meio aquático para a captura de alimento. Então você vê aqui o protozoário em volta, tem vários pequenos cíliozinhos que ajudam a capturar alimento e na locomoção, tá? Aí quais exemplos que nós temos? O paramécio e o Balantídeo coli. Esse Balantídeo coli, ele é um parasita de intestino de porco. E quando a gente consome carne de porco que está mal cozida ou então tem contato com esses animais de alguma forma, ingerimos esses protozoários, pode causar febre, disenteria, ulcerações intestinais, abscessos hepáticos, ou seja, feridas infecciosas no fígado, no pulmão e no cérebro. Então esse protozoário faz um estrago, né, se entrar em contato com o nosso organismo. Por isso que é importante, se você tem criações de porcos na sua casa ou conhece alguém que crie porcos em casa, manter o local muito bem limpo, com bastante higiene, para evitar esse tipo de problema. Aí aqui ó, tem uma foto maior, né, real, de um protozoário. Esse daqui é o paramécio. Outro filo é o filo apicomplexa, né? Não possui estruturas locomotoras, né? Então a gente pode observar aqui nessas duas figuras
o exemplo do Toxoplasma gondii, que é essa primeira figura aqui, vai causar qual doença parasitária? A toxoplasmose. E aqui nós podemos observar o Plasmodium, que é o que causa a malária, outra também doença, né, provocada por esses parasitas desse filo. Próximo filo, filo Zoomastigófora. Apresenta flagelos, então a gente pode ver aqui, ó, vários flagelos, né, como estrutura locomotora e para a captura de alimentos. Alguns causam sérias doenças nos seres humanos. Quais doenças que são mais comuns da gente observar? A leishmaniose e a doença de Chagas. E existe, né, o protozoário, que é do gênero Triconífera, que vive aonde? No intestino dos cupins. O cupim, ele se alimenta de madeira. Madeira é feita de quê? Celulose, que é um carboidrato presente ali na membrana plasmática da célula vegetal. Eles não conseguem digerir essa celulose, então eles precisam de uma ajudinha. Quem vai ajudar eles a digerir essa celulose? Esses protozoários aqui do gênero Triconífera, que vivem aonde? Dentro do intestino desses cupins, para ajudar a digerir a celulose e assim o cupim conseguir se alimentar. Então é uma relação que mutualística, né? Ou seja, o cupim tem ali o protozoário dentro do intestino dele, que vai ajudar ele a se alimentar degradando a celulose, que é um carboidrato, e o protozoário tem ali um local para habitar, né? Que é o habitat dele. Então é uma troca, isso é uma relação mutualística. Agora falando um pouquinho de algumas doenças causadas por protozoário. Vamos começar com a toxoplasmose. Qual é o agente etiológico, ou seja, o causador da doença? É um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Essa doença é transmitida por fezes de animais, principalmente quais animais? O gato, mas existem outros animais também. Então as fezes, né, desses animais vai estar contaminada com esses protozoários, com os ovos desses protozoários, ou cisto. Quando a gente entrar em contato e por acidente ingerir, né, esses protozoários, o que vai acontecer? Vários problemas. Quais? Qual é a causa dessa doença? Ínguas, né? Então locais que vai ter pequenas inflamações, debilidades ósseas, retardamento mental, cegueira, pode provocar aborto se a mulher estiver grávida, né? Até os 3 primeiros meses de gravidez pode provocar o aborto. E se ela tiver acima de 3 meses, né, de gravidez, pode acontecer de má formação do feto. Então, é um protozoário que pode, né, provocar vários transtornos. Então, é transmitido por via placentária, ou seja, a mãe contrai esse protozoário e pela placenta passa para o bebê. Transfusões sanguíneas, então se o sangue estiver contaminado com esse protozoário, o receptor vai estar adquirindo essa doença. Transplante de órgãos ou a ingestão desses cistos, que está presente aonde? Nas fezes dos animais contaminados, como o gato, por exemplo. Qual é a profilaxia? Ou seja, o que eu posso fazer para evitar contrair essa doença, a toxoplasmose? Pasteurização dos alimentos, principalmente o leite, né? Ou seja, ferver. Então ali a fervura, a alta temperatura vai matar, né, esses protozoários. Cuidado na hora de manusear as fezes do gato. Então lá tem a caixinha de areia. Quando você for limpar a caixinha de areia, ter cuidado para não se contaminar, né? E higiene acima de tudo. Aí aqui, ó, o ciclo de vida desse parasita. O gato, né, que é o hospedeiro definitivo, vai estar infectado. Quando ele liberar suas fezes, as fezes vão estar cheias de oocisto desse protozoário, que em contato com o chão ali, com a terra, né, que gato gosta de fazer suas fezes em areia, terra. Então ali a gente pode entrar em contato com essa terra, ou outros animais também podem entrar em contato, né, com esses oocistos ali.
e se contaminar, ou seja, ingerindo esses oocistos, eles vão ficar o quê? Com a doença. Assim também como o ser humano, se ingerir, né, carne infectada desses animais ou o próprio oocisto das fezes do gato, por exemplo, também vai se contaminar. E se essa pessoa estiver grávida, ela pode passar via placenta para o bebê, provocando aborto ou má formação do feto. Outra doença também provocada por protozoário é a malária. A malária, ela tem ali o plasmódio como o agente etiológico. Então, o nome da doença, malária. Agente etiológico é o plasmódio. E o vetor vai ser um mosquito, né, do gênero Anopheles. Esse mosquito vai estar com os protozoários dentro do intestino dele. E na hora da picada, ele vai transmitir esses protozoários, né, para a pessoa ao qual ele picou. Então, quais são os passos, né, da infecção? O mosquito pica a pessoa e o parasita da malária, que é o plasmódio, vai ganhar a corrente sanguínea. Ele depois vai procurar o quê? O fígado da pessoa, né? Depois de alguns dias, né, eles vão parasitar o fígado dessa pessoa. Depois, eles vão sair desse órgão, fígado, e vai voltar para a corrente sanguínea, onde ele vai fazer o quê? Se multiplicar, se reproduzir, vai nascer novos parasitas, que vão parasitar as hemácias, tá? Que são células vermelhas do nosso sangue. Essas hemácias parasitadas vão ser rompidas, vão sofrer lise, né? E essa lise vai romper essas hemácias e vai liberar ali o parasita novamente. Quando o mosquito vier picar essa pessoa novamente, vai se infectar e pode transmitir para outras pessoas. Então aqui, ó, nós temos vários tipos, né, de malária. Tem a espécie, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. Ele vai causar o quê? A malária quartã, que são acessos febris de 72 em 72 horas. É a forma mais branda da malária. Então, a cada 72 horas, a pessoa vai ter um pico de febre. O plasmódio falciparum vai causar a malária do tipo terçã ou terçã maligna, que vai ter picos de febre de forma irregular. Pode ser de 36 a 48 horas. E essa é a forma mais grave da doença. E nós temos o Plasmodium vivax, que causa malária de gravidade intermediária, com acessos de febre, né, de 48 em 48 horas. Então, dependendo de qual agente etiológico, mas todos eles são protozoários, pode causar a malária quartã, a terçã maligna e a malária intermediária, ok? E quem é o vetor de todos esses agentes etiológicos? É o mosquito, né? No caso, a fêmea do mosquito prego ou Anopheles, tá? Por que a fêmea? Porque a fêmea é hematófaga, se alimenta de sangue. O macho se alimenta de seiva de planta. Aqui é mais uma figura representando, né, o ciclo da malária. Então aqui os esporozoítos vão entrar na corrente sanguínea, vai chegar ao fígado, que vai se transformar em merozoítos, que vai parasitar as hemácias, né, vão romper essas hemácias, que vão se transformar em gametócitos ali para fazer a reprodução desse protozoário. Né? E depois ali, se algum outro mosquito picar essa pessoa, vai contrair novamente o protozoário e ir espalhando a doença. Outra doença causada por protozoário é a doença de Chagas, né? Aí nós temos aqui o vetor, o barbeiro, né? Ou também conhecido como triatoma, ou também conhecido como chupança. Esses insetos são da família dos percevejos. Esse inseto, ele vai picar a pessoa
Geralmente ele tem um hábito noturno, então pode picar à noite, quando a pessoa está dormindo. Então ele vai picar a pessoa e a picada desse inseto provoca coceira, né? Então a pessoa foi picada, ela vai fazer o quê? Coçar. No que ela coça, ela espalha as fezes do barbeiro, que está cheia de quê? De protozoário, que causa, né, a doença de Chagas, e vai entrar por aquele buraquinho onde o inseto picou. Então, quando a pessoa coça, espalha as fezes e o protozoário aproveita e entra pela picada, né, que ele fez para chupar o sangue da pessoa. Então, é assim que a pessoa vai se contaminar. Primeiro sinal que a pessoa tem, manifestação clínica de doença de Chagas, é a pálpebra da pessoa, ó, ficar inchada desse jeito, que a gente chama de sinal de Romanha. Então a pessoa fica com a pálpebra inchada assim. Aí muitas pessoas pensam assim, é só uma alergia, ou sei lá, de repente uma irritaçãozinha e tal, provocou esse inchaço, e não leva a sério. Por quê? Porque isso daí desaparece depois, né? Volta ao normal. Então a pessoa não dá muita importância. Mas esse já é o primeiro sinal de doença de Chagas, né? Qual é a próxima manifestação clínica, né? Então o parasita ele vai infectar o corpo da pessoa e vai ganhar corrente sanguínea, vai se espalhar, né? E com isso ele vai se multiplicar, vai formar ali os pipomastigotas, que vai se multiplicar dentro do corpo da pessoa, e ele tem preferência em parasitar qual órgão da pessoa? O coração. Então, chegando no coração, a pessoa vai ficar com o famoso coração chagásico, né? Ele vai aumentar de tamanho. Então, um coração normal, ele tem o peso de 350 gramas aproximadamente. Uma pessoa com coração chagásico, ou seja, com coração grande, vai chegar ali o peso de 550 gramas aproximadamente. Então, olha só a diferença aqui na figura, né? Um coração normal, tamanho normal, para um coração chagásico. Aumenta bastante, né, o tamanho. E isso dentro da caixa torácica vai comprimir quem? O pulmão. Aí a pessoa vai ter dificuldade de respirar, qualquer coisinha ela fica cansada, sobrecarrega também o coração em bater, né, para circular o sangue. Então ela fica bem debilitada. E com isso também, o coração aumentando muito o tamanho, ele não vai caber dentro da caixa torácica, o local onde ele deveria ficar, e a pessoa vai morrer por causa disso, tá? Então aqui, ó, o barbeiro, que é o vetor, no mesmo momento que ele pica a pessoa, ele faz as fezes. Essa picada provoca coceira, a pessoa vai espalhar as fezes ali porque vai coçar. Vai entrar pela picada e vai ganhar corrente sanguínea. Protozoário no sangue vai se encaminhando para onde? Para o coração, aonde ele vai se reproduzir, vai sugar o sangue da pessoa, também vai se alimentar dos nutrientes da pessoa e vai fazer com que o coração da pessoa cresça de tamanho, tá? Outra doença provocada por protozoário é a tricomoníase, né? Provocada por qual protozoário? Tricomonas vaginalis. Então, esse aqui afeta o sistema genital, né? Pode ser sexualmente transmissível e quais os problemas que ele causa? Infecção no sistema urogenital e corrimento vaginal. Outro protozoário, né, é a Giardia lamblia. Ela provoca qual doença? A giardíase. Esse parasita, ele é flagelado e ele é responsável por provocar o quê? Problemas intestinais. A pessoa fica com diarreias gordurosas, muitos gases na barriga. É um parasita intestinal, ok? Transmitido através de água e alimentos contaminados com o cisto desse parasita. Qual é a profilaxia principal para evitar contrair essa doença? Saneamento básico e higiene, ok? E existe tratamento, é só tomar um remedinho, né, para matar esses protozoários que a pessoa fica livre desses parasitas. Outra doença causada por protozoário é a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença mais complicada e ela tem dois tipos, né, de leishmaniose.
Tem a leishmaniose tegumentar, que é causada pela Leishmania brasiliensis. Então, ó, Leishmania brasiliensis é o agente etiológico de qual doença? Leishmaniose tegumentar. E a Leishmania chagas é o agente etiológico de qual doença? Leishmaniose visceral. Então, são esses dois tipos. Existe a leishmaniose tegumentar e a visceral. E o cão, né, o cão doméstico, ele é o principal reservatório desses protozoários. Então, o mosquito é o vetor. Como é que acontece? O mosquito palha, né, vai picar o cachorro e vai contrair esses protozoários. Quando ele picar uma pessoa, ele vai transmitir esses protozoários para a pessoa, que pode provocar esses dois tipos de leishmaniose, ou a tegumentar ou a visceral, dependendo de qual tipo, né, qual espécie de protozoário eu estiver falando, né? Qual é a profilaxia? Já que é através da picada do mosquito que eu contraio essa doença, então eu tenho que fazer o que para evitar pegar essa doença? Evitar ser picada pelo mosquito, né? Então eu posso usar ali mosquiteiros na cama, eu posso usar telas nas janelas e portas, eu posso usar repelente ou realmente fazer alguma coisa para matar os mosquitos. E tratar os animais doentes. Então, se o cachorro está doente, então eu vou levar ele ao veterinário para ver se eu consigo fazer o tratamento dele, né? E caso contrário, se tiver uma doença muito grave, o animal tem que fazer o quê? Sacrificar esse animal, tá? Para evitar uma nova contaminação. A leishmaniose tegumentar, também conhecida como úlcera de Bauru, provoca uma úlcera, né? uma ferida, né, circular, que vai fazer o quê? O protozoário ele vai como se estivesse comendo a pele da pessoa, né? E ele ataca as mucosas também, como nariz, faringe, laringe, e pode provocar lesões de forma deformante irreversível. Por exemplo, esse gato aqui perdeu o focinho dele. Essa pessoa perdeu o nariz, porque o protozoário foi lá e ó, comeu a mucosa todinha, né, desse animal e dessa pessoa, provocando aqui ó, uma ferida irreversível. E a leishmaniose visceral? O protozoário vai atacar vísceras, né, ou seja, alguns órgãos internos. Quais órgãos ele costuma atacar? O baço, causando a esplenomegalia, que é o aumento do baço e a infecção no baço, e a hepatomegalia, que é aumento e infecção do fígado. Então, os órgãos que costumam ser atacados é o fígado e o baço, tá? Qual é o tratamento para esse tipo de doença? É um medicamento muito forte, à base de antimônio, que é sal de antimônio. Ele tem uma toxicidade muito grande, né? Muito semelhante a uma radioterapia, por exemplo. Então a pessoa fica muito debilitada, tá? Essa doença também é conhecida como calazar, né? Então você pode ouvir falar, né? Leishmaniose visceral ou calazar. E é uma doença muito grave que pode matar a pessoa. Ok? Então, por que eu coloquei nesse último slide esse cachorrinho, né? Porque o cachorro, ele é o reservatório da leishmaniose. Então, muitas pessoas, por não ter dinheiro para tratar, levar um veterinário porque o tratamento é caro, sacrificam o animal. E muitas das vezes não precisa chegar a esse ponto de sacrificar o animal. É só fazer o tratamento, ok? Então, ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem. E até o próximo assunto. Tchau!